Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 16, os primeiros passos, na terceira parte. João de Capela não figura na lista como frei, por ter desistido, logo nos primeiros meses da missão difícil da renúncia. Ele foi se despindo de tudo o que se referia aos bens terrenos. Antes já tinha trabalhado dentro de si, pois conhecia muito bem o espiritualismo em geral. Admirava a vida de Sócrates e de Platão, era conhecedor da vida de Buda, o Iluminado e tantos outros espíritos de escola que vieram contribuir para a ascensão da humanidade. Todavia, quando chegou o momento de renúncia do ponto primordial da ordem, que era a castidade, não suportou a luta, e os conflitos íntimos o derrubaram. E ele, João de Capela, procurou seu pai espiritual, com quem teve o seguinte diálogo: Querido irmão Francisco, tenho por ti grande admiração e respeito, tua presença me confunde e me faz pensar no que tange a religião, a Deus e a Cristo. Teu modo de vida inflama meu coração de virtudes, dando-me forças para trabalhar dentro de mim. De vez em quando caio em êxtase nas minhas orações, mas quero, irmão Francisco, falar-te a verdade. Não posso esquecer o sexo. Este monstro dentro de mim apaga como que todas as minhas virtudes, se é que verdadeiramente as possuo. Há poucos dias encontrei uma companheira que toda a vida me fascinou e não suportei a atração que ela exerce sobre mim. Fico fora de mim quando estou na influência do amor físico. E já que minha consciência não admite que eu fale mentiras, posso dizer-te que para mim o sexo é a melhor coisa que Deus fez no mundo, como proliferação dos seres humanos, distração e prazer. Para mim é força poderosa que move todo mundo. E se os meus sentimentos não me enganam, existe sexo em tudo no mundo, até no êxtase dos homens da religião. Mas o que sinto é este direto com a mulher, e eu te peço perdão por ter que dizer-te a verdade, pois não mereces que eu minta. Sinto na tua pessoa a imagem do próprio Jesus, nos chamados para a perfeição espiritual. Não sou digno de acompanhar porque não resisto à castidade. Vivo ainda sob a influência animal. Francisco já tinha notado antes que ele falasse a sua inquietação por mulheres, até mesmo pelas irmãs que frequentavam a comunidade, e orava por ele sempre que se lembrava de suas fraquezas. Olhou serenamente para João de Capela e disse com benevolência: João, não deixo de te amar por isso. Continuas a ser meu filho espiritual. A vida, movida pela inteligência de Deus, sabe o que fazer e está vendo primeiro do que tu as tuas necessidades. O tempo que gastamos no aperfeiçoamento é incontável pelos homens, mas nunca deixamos de ser filhos de Deus porque não alcançamos tal ou qual virtude. Nós te agradecemos pela tua fraqueza, que muito nos ajuda no resguardo para com as nossas irmãs, e te peço que te esforces todos os dias para que o equilíbrio se faça em teu coração, que muito nos cativou e que merece todo o nosso carinho e amor. Prossegue nos trabalhos que começaste há muito tempo, de reforma da tua igreja interna, no altar do teu coração. Deus jamais deixa sozinho o aprendiz de boa vontade nos caminhos das experiências. Se o teu corpo pede, tua mente não encontra recursos para satisfazê-lo de outra maneira, seja precavido e estuda bem quais os caminhos legais que devem ser tomados, evitando os desastres que sempre ocorrem nesse ambiente, onde estão envolvidos vários sentimentos e troca de energias que desconhecemos. Que Deus te abençoe onde escolheres para viver. Vai, meu filho, porque o teu trabalho pode ser em outro lugar. Porém, não deves esquecer que se tudo foi feito por Deus, tem a nossa parte, que devemos saber dentro das diretrizes comandadas pelo bom senso, que Jesus Cristo te guie sempre. João de Capela despediu-se e prometeu voltar por todas as renúncias da ordem. Não, prometeu a voltar quando estivesse em condições morais e espirituais para segui-lo, direcionado por todas as renúncias da ordem. Eu vou parar por aqui. Nessa terceira parte, ele está dizendo aqui a respeito de João de Capela, né, que não foi chamado de frei, porque ele recusou a ordem, né, não quis se manter como frei, porque ele se apaixonou, ele gostava de sexo, ele tinha uma moça,
porque ele tinha um relacionamento forte, carnal, e para os freis isso não era algo correto. A dedicação era totalmente para a igreja, para a construção de uma moral, um desenvolvimento espiritual, né? Aí cai sempre naquele questionamento. Eu já fiz curso em casa espírita, e já vi palestra e já li alguma coisa, só não lembro agora onde que eu li, que não é porque você está na carne, que você se sente atraído fisicamente por uma pessoa, que você deixa a sua evolução espiritual de lado. Não é isso, né? É uma opção. Tudo na vida, quando você faz uma opção, você tem que deixar outra. Não dá para seguir todas as coisas ao mesmo tempo. A proposta do Francisco de Assis é se dedicar totalmente nessa construção da reforma íntima, de ajudar as pessoas a encontrar Deus, de desenvolver a fé. Então, ele tinha um trabalho espiritual. Não é que era proibido ter mulher, mas era voltado somente para aquilo. Então, quem quisesse, ninguém era obrigado, quem quisesse seguir aquela jornada, teria que deixar algo de lado, que seria o sexo, né? Principalmente promiscuidade e tudo mais, que era muito normal na época. A gente acha que é só hoje que a coisa está revirada, sempre foi, né? Essa parte de desejo não é a mesma coisa que vontade. Desejo a gente acaba tendo muitas das vezes por várias pessoas. Eu posso assistir uma novela, assistir um filme e ter um desejo por um personagem lá da novela. Né? O desejo ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer parte, por qualquer pessoa. Agora, a vontade é outra coisa. É algo mais firme, mais forte, mais verdadeiro e que cria laços, né? Quando você tem a vontade de estar do lado de alguém, construir um relacionamento com essa pessoa, é permitido. Você pode namorar, noivar, casar, né? É permitido. Não é algo que está fora do desenvolvimento espiritual. Você precisa formar famílias e dar continuidade à vida. Se não for assim, acaba a vida na Terra. Então é algo abençoado por Deus. Mas tem pessoas que não têm essa necessidade de formar uma família, mas tem uma necessidade de trabalhar o campo espiritual. Eu vejo por mim, que não é um grande exemplo, mas eu vejo por mim. Eu sempre faço uma comparação e eu acabei encontrando agora assim. Eu namorei, tive alguns namorados, tive um casamento, tive um filho, perdi o primeiro da primeira gravidez, mas eu tive um filho, formei família, a família foi se desformando, vamos dizer assim, né? Meu pai, minha mãe partiram, meu marido partiu, o filho foi morar sozinho e eu fiquei. Hoje, com uma comorbidade, sem paciência para uma série de coisas que o relacionamento exige. Hoje eu não me vejo mais do lado de uma pessoa criando esse laço de família. Eu não sei se eu ainda vou ter a possibilidade de um dia voltar a ter um namorado, mas eu também não procuro mais. Até uns outros vídeos anteriores eu cheguei a falar, de vez em quando eu entro naquele Tinder para ver se eu desencalho, né? Eu saí daquilo lá. Eu não quero mais, eu não estou procurando mais. E eu acho que é isso que bate na pessoa, né? Quando ela não quer uma família, quando ela não quer a construção de relacionamentos, ela quer partir para o lado espiritual. Hoje, o que me faz feliz, o que me faz mais segura, mais equilibrada, é a busca pelo espiritual. E essa busca, se eu ficar no meio social, no meio familiar, me atrapalharia, porque eu tenho que dar atenção ao social, eu tenho que dar atenção ao familiar, e a parte espiritual ia ficar de lado como sempre ficou. Eu sou espírita desde os 16 anos, já são 37 anos de espiritismo, e eu tenho 3 anos de uma bagagem assim de estudo autodidata, né, que é sozinha aqui, eu falo, vocês de vez em quando comentam alguma coisa, mas que eu tenho me aprofundado mais no estudo são de 3 anos para cá. Por quê? Porque eu tô sozinha. Porque se eu tenho alguém, agora eu tenho que fazer janta, eu tenho que fazer um cafezinho para esperar a pessoa, eu tenho que, né? Vou passear com a pessoa, então não sobra o tempo para esse campo espiritual. Então eu creio que tudo são fases na vida da pessoa, né?
Tem pessoas que já nascem com aquele ímpeto, com aquela vontade de se desenvolver moralmente, né? Que são as pessoas ligadas ao campo religioso, padre, sei lá, pastor, frei, né? São pessoas que buscam, né, isso, que faz com que elas se sintam felizes e não sentem falta de ter um relacionamento a dois, uma família. Não faz falta. Eu precisei passar por todas essas partes carnais para que hoje ela não fosse tão importante. E olha que eu fui fogueta, eu gostava de ter namorados, de ser paquerada, eu não tive muitos namorados, mas eu tive alguns. E eu vivi uma história de Romeu e Julieta com meu marido, que foi uma história muito bonita. Eu gosto de contar, foi 6 anos de namoro escondido, ele em Caraguá, eu em São Paulo. A gente viveu de carta 6 anos, né? Então, assim, eu tive que passar por tudo, por todos esses processos da carne, para depois chegar lá no final, falar agora tem que ser o lado espiritual, você tem que se dedicar a esse lado espiritual, né? Não sei se é tarde demais ou se tá na hora, né? Mas eu tô tentando me encontrar nesse contexto. E nesse contexto dos estudos, nesse contexto de me dedicar mais aos erros, às falhas e o que eu preciso, o que eu posso mudar, se eu posso ajudar alguém também, né? Isso daí tem me feito uma pessoa mais equilibrada e mais feliz. Não que eu esteja totalmente zen, mas tem melhorado bastante, inclusive a minha saúde, né? Hoje eu estou com a saúde debilitada devido a uma medicação que eu tomei e deu crise alérgica. Mas quando passar essa crise alérgica, quando eu voltar para a hidroginástica, eu tenho certeza que a minha saúde pode se estabilizar novamente como ela estava estável antes de toda essa bagunça. Mas é perfeitamente compreensível que cada pessoa encontre no seu caminho modos de ser feliz, de atuar dentro da tua felicidade. Então, se você é feliz casado, tendo filho, uma casa cheia, com netos, uma família enorme, mesmo que saia lá as tretas entre os familiares, mas se você é feliz nesse contexto, se você é um arrimo de família, se você ajuda seu filho a estudar, se você ajuda a sua esposa nos deveres da casa, nos problemas que porventura ela tenha no seu íntimo, você é um parceiro, né? Você não está desenvolvendo o lado espiritual também? Lógico que está, né? Porque o nosso desenvolvimento espiritual está dentro do que a gente fala de reforma íntima. Reforma íntima significa ser bom. Então, a partir do momento que você é bom, que você atua dentro dos, dos limites, né, que são colocados para nós do que seja certo e errado através de princípios e valores contidos no código de ética tanto do ser humano como também no código de ética do Evangelho, que são os passos de Cristo. Se você está seguindo as regras, se você está fazendo o que é de melhor, você está progredindo. Então não precisa ser necessariamente um franciscano, um padre, um pastor, um cara que não quer sexo, né, que vai se desenvolver. E o cara que fica preso dentro do mosteiro só orando? Ele está se desenvolvendo? Ele não está praticando nenhum bem. No mal também não. Mas o Allan Kardec, dentro da sua codificação, ele fala: o problema não é nem você não fazer o mal, é você não fazer o bem também. Você tem que fazer o bem. Então, dentro daquilo que você se colocar, se você fizer o seu melhor, você está se desenvolvendo. A questão sexual, eu acho que é uma energia tão forte, eu acho que é uma das mais fortes, se não a mais forte de todas, né? E ela pega grande parte de nós somos carne e osso, além de ser espírito. Então é difícil você combater o desejo da carne. Mas quem dirige essa carruagem chamada corpo é o nosso espírito. Então não justifica pessoas que falam: eu adoro sexo, então eu faço com um, com o outro, com isso. Aí não justifica mesmo. É promiscuidade, é falta de caráter e é uma falta da evolução do espírito daquela pessoa. O sexo com amor, com vontade, ele é abençoado. O sexo só por desejo, só porque eu conheci, gostei, fui, geralmente cria-se inclusive elos com obsessores. Então a gente tem que tomar os devidos cuidados, né? O caminho que a gente vai escolher tem que ser sempre voltado para Deus.
Então, mesmo que a gente tenha uma escolha de parceiro, que essa união seja abençoada por Deus e não algo esporádico. Eu conheci ali, peguei, agora saí, vou ver o que vai dar. Não, aí tá tudo errado. Então, o fato de você gostar de algo que tem na Terra, aqui ele está citando sexo, mas de fato de você gostar de algo que tem na Terra não significa que você é uma má pessoa. Só significa que você gosta daquilo ainda. Mas chegar no campo espiritual não vai ter. A gente tem que ter essa consciência, né? Nem sexo, nem álcool, nem droga, nem balada, né? Churrascaria, não vai ter essas coisas lá no campo espiritual. Então, enquanto a gente estiver aqui, tudo a gente pode. Agora a gente só tem que ver se aquilo que a gente pode convém.